Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Simões e está começando mais um episódio do SEO Happy Hour, o nosso podcast semanal de notícias e dicas de SEO. E vamos para o cardápio do dia. O Google anunciou 2 atualizações, um Core Update e um update de spam. Vamos falar sobre eles. Além disso, conheça o Google Extend, uma forma de controlar o acesso da inteligência artificial do Google ao seu site e ao seu conteúdo. Falaremos também sobre como sobreviver e prosperar após um update de conteúdo útil do Google, que foi o último que aconteceu. E por fim, vamos falar como as páginas órfãs afetam a sua estratégia de SEO. Antes de irmos para os assuntos principais, eu queria comentar que esse podcast que você está ouvindo aqui é uma iniciativa da empresa SEO Happy Hour, que é uma consultoria com foco em empresas que desejam melhorar sua presença online com SEO. O objetivo do podcast é manter o mercado atualizado sobre as mudanças de SEO e também compartilhar dicas práticas para que você possa melhorar os seus sites e os seus produtos. Se você precisa de ajuda com SEO e quer contratar a SEO Happy Hour, o contato está aqui na descrição desse episódio. Então, bora lá! E vamos começar logo com a bomba, né? O Google anunciou na quarta-feira um update de spam. E na quinta, ou seja, no dia seguinte, um Core Update. Mal acabou o update de setembro e a gente já tem mais 2 rolando. Vale ressaltar que o Google ficou quase 6 meses sem lançar nenhum update. E agora parece que eles estão querendo tirar o atraso. Só para lembrar, o Core Update são mudanças amplas e significativas nos sistemas e algoritmos de pesquisa do Google que têm o objetivo de continuar mostrando resultados úteis e confiáveis para as pessoas. Já a outra atualização de outubro é nos sistemas que detectam spam. Ele visa combater vários tipos de spam que foram relatados por membros da comunidade do Google. Os tipos de spam visados incluem cloaking, sites invadidos, spam autogerado e spam obtido através de scrapping, que é conteúdo copiado de outras fontes de forma automatizada. Quanto ao update de spam, você pode se prevenir. Fique de olho nos tipos de spam visados pelo Google. O cloaking é uma técnica usada por spammers para exibir diferentes conteúdos para motores de buscas e para as pessoas. Isso significa que o conteúdo que o motor de busca vê é diferente do que uma pessoa veria. O objetivo do cloaking é enganar os motores de busca, melhorando o posicionamento de um site nos resultados de pesquisa, exibindo conteúdo relevante para as palavras-chave, mas que não é visível para os visitantes do site. As páginas da web que foram comprometidas por hackers também podem ser afetadas. Os invasores ganham acesso ao site e muitas vezes inserem links ou conteúdos indesejados, como por exemplo anúncios ou malwares. Essa prática prejudica a integridade e a segurança dos sites e pode ser usada para espalhar spam. Conteúdos ou mensagens de spam que são criados automaticamente por programas ou scripts, em vez de serem gerados por pessoas, também são o foco do Google com esse update de spam. Esses programas são projetados para inundar a internet com links, mensagens ou conteúdo indesejado. E por fim, temos o scrapping, que é uma prática de coletar informação de sites da web de forma automatizada, muitas vezes sem a permissão do proprietário do site. Quando o scrapping é usado para coletar informações para fins de spam, os spammers podem extrair endereços de e-mail, números de telefone e outros dados pessoais e usá-los para enviar mensagens não solicitadas ou realizar atividades de marketing indesejadas. E aí, como você está se sentindo com esses updates? Você está confiante? Me conta aí se tiver alguma dúvida que a gente responde em programas futuros. Uma das principais preocupações da sociedade com as inteligências artificiais generativas é o fato de que elas usam o conteúdo de sites da internet para construir sua base de dados. Vamos supor, você produz conteúdo, paga pelo processo que envolve profissionais, softwares, hospedagem e etc., e aí uma inteligência artificial vai e usa esse conteúdo sem te pagar nada para produzir o conteúdo deles. Vamos combinar que isso é bem injusto, né? Com base nisso, o Google anunciou o Google Extended,
é um novo crawler independente que permite controlar se o Bard e o Vertex AI podem acessar o conteúdo do seu site ou não. Isso foi resultado de uma discussão pública iniciada pelo Google em julho, para envolver diversas partes interessadas, incluindo editores da web, sociedade civil e acadêmicos, na conversa sobre a escolha e controle sobre o conteúdo da web. Já tínhamos falado sobre essa iniciativa do Google lá em julho, aqui no nosso podcast e também na nossa newsletter. Para quem não sabe, o Bard é a ferramenta de inteligência artificial de conversação do Google, enquanto o Vertex AI é a plataforma de aprendizado de máquina do Google para criar e implantar aplicativos de pesquisa e chat com AI generativa. O Google Extended oferece aos proprietários de site a opção de controlar o acesso dos robôs do Google a seus sites, permitindo escolher se desejam ajudar a melhorar os modelos de AI do Bard e do Vertex AI. Isso será feito por meio do arquivo robots.txt, onde você pode bloquear o Google Extended com a diretriz disallow. Ou seja, se você não quer que o Bard use o conteúdo do seu site para exibir respostas para as pessoas, você agora pode bloquear ele usando uma diretriz no seu robots.txt, igual você também já pode fazer com o chatbot da OpenAI, tá? Então, se você não quer esse tipo de ferramenta absorvendo o seu conteúdo, aprendendo com ele e usando o seu conteúdo como uma fonte para as respostas que ele dá dentro dos chats deles, você deve sim bloquear esse tipo de ferramenta. Se você não se importa com isso, então pode deixar aberta que ele vai continuar lendo o seu conteúdo, aprendendo com ele e aí sim exibindo respostas para as pessoas que elas encontrariam no seu site nesse tipo de ferramenta de chat com inteligência artificial. O que você achou dessa novidade? Me conta aí. Em setembro de 2023, o Google realizou o update de conteúdo útil. A atualização teve um impacto significativo em muitos sites, levando a quedas no tráfego. Fóruns e grupos de redes sociais foram inundados com pessoas relatando quedas de 10% a 70%. E algumas empresas mencionaram que teriam que demitir funcionários devido ao impacto dessa atualização. O Google afirma que o objetivo das atualizações de conteúdo útil é promover conteúdo útil, confiável e centrado nas pessoas. Se você também sofreu com esse update, ou quer se precaver para não sofrer em updates futuros, confira as dicas a seguir. Dica número 1. As empresas de anúncios não são suas amigas. Empresas de publicidade não são aliadas dos proprietários de sites, pois elas promovem práticas problemáticas como densidade excessiva de anúncios, conselhos de SEO inadequados e otimização para receita publicitária em detrimento da experiência dos visitantes do site. Durante o update, o algoritmo do Google mirou sites com excesso de anúncios que prejudicam a experiência das pessoas e afetam negativamente o conteúdo da página. Se você usa anúncios em seu site e foi afetado negativamente pela atualização, a primeira ação a ser tomada é reduzir a quantidade de anúncios e sempre priorizar a otimização para os visitantes. Ou seja, se você tem anúncios no seu site que estão prejudicando as pessoas de ver o conteúdo dele, é bom você talvez repensar o posicionamento desses anúncios e também a quantidade deles. Dica número 2. Sempre otimize para usabilidade. Uma forma de otimização voltada para usabilidade é a inclusão de links de navegação, conhecidos como jump links. Por exemplo, em um site de receitas, ter um botão de pular para a receita é uma otimização voltada para as pessoas. Isso permite que os visitantes acessem rapidamente a parte da receita para verificar se possuem os ingredientes necessários e se a receita pode ser preparada em menos de 30 minutos, por exemplo. Outra prática popular é adicionar uma tabela de conteúdo ou sumário no início de postagens de blog. Isso permite que os leitores naveguem rapidamente pelo conteúdo e acessem seções específicas de seu interesse. Gente, é 2023 e se você acha que as pessoas leem o seu conteúdo inteiro, me desculpe a sinceridade, mas a maioria das pessoas não fazem isso. As pessoas vão direto nos tópicos de seu interesse, leem aquela parte do conteúdo e se aquilo já foi suficiente para sanar a dúvida ou a dor que elas tinham, não tem por que elas lerem o conteúdo todo. Eu aposto que nem você lê conteúdos de cabo a rabo. Então se você não faz isso, por que você acha que o teu leitor faz, hein?
Dica número 3. Pare de usar pop-ups incorretamente. Evite ao máximo o uso de interstitials, que é os pop-ups intrusivos, pois eles podem violar as diretrizes do Google. Se um pop-up, como por exemplo de e-mail, newsletter, download de e-book, promoção e etc., ocupa mais de 1/3 da tela e ele é ativado assim que a página é carregada, isso é considerado uma violação das diretrizes pelo Google. Mesmo se um pop-up for acionado quando o usuário rola a página ou apenas quando estão saindo de um site, ainda assim pode ser considerado uma violação. A recomendação é que os pop-ups sejam configurados para serem ativados entre páginas e não logo após a página ser carregada. Além disso, é aconselhável não exibir o mesmo pop-up várias vezes para a mesma pessoa durante a sua navegação, pois isso é improvável de levar à conversão. O foco principal é garantir que a experiência das pessoas seja livre de interrupções intrusivas e que os proprietários de site sigam as diretrizes do Google para oferecer uma experiência de alta qualidade. Dica número 4. Conteúdo útil não significa mais conteúdo. Criar conteúdo útil não significa necessariamente criar mais conteúdo em termos de quantidade de palavras. A contagem de palavras não é um fator de classificação para o Google. O ponto principal é que criar conteúdo valioso significa fornecer informações relevantes e de qualidade para as pessoas, em vez de simplesmente preencher com palavras em excesso. A qualidade e a relevância do conteúdo são mais importantes do que a quantidade de palavras. Então pensem comigo, se um site consegue te entregar uma informação com 2.000 palavras e um outro site tem 4.000 palavras para falar exatamente a mesma coisa, ou seja, ele não acrescenta nada novo, ele só dá mais volta, só enche mais linguiça, isso na verdade está causando uma má experiência para as pessoas, porque elas poderiam chegar no mesmo objetivo de forma mais fluida e rápida. Então, se você está enchendo linguiça no seu conteúdo, tome cuidado porque você pode ser prejudicado. Ao invés de encher linguiça, foque em adicionar novos tópicos que realmente ajudem as pessoas, caso você queira encorpar o seu texto. Dica número 5. Criadores de conteúdo devem usar respaldo científico para informações de saúde. Criadores de conteúdo em saúde devem apoiar quaisquer afirmações relacionadas à saúde com evidências. Durante a última atualização, sites de saúde foram afetados e uma tendência clara foi identificada. A maioria esmagadora dos sites de saúde afetados teve dificuldades em distinguir entre uma afirmação de saúde e um fato de saúde. Por exemplo, afirmar, abre aspas, essa receita é isenta de laticínios, fecha aspas, é um fato de saúde, pois algo é ou não é isento de laticínios e geralmente não requer evidências externas. No entanto, se o criador de conteúdo dizer algo como, abre aspas, essa receita é isenta de laticínios e, como tal, é ótima para tratar acne, fecha aspas, isso se torna uma afirmação de saúde que precisa ser respaldada por evidências. Uma maneira de determinar se isso foi feito acidentalmente ou intencionalmente é realizar pesquisa simples no Google usando o operador de site e procurando termos como, por exemplo, benefícios para a saúde, ou perda de peso, ou redução de inflamação, ou doenças cardíacas e etc. no conteúdo do site. Isso ajuda a avaliar se as afirmações de saúde foram apoiadas por fontes confiáveis e informações verificáveis. Criadores de conteúdo de saúde devem ser cautelosos ao fazer afirmações de saúde e garantir que essas afirmações sejam respaldadas por evidências confiáveis, a fim de manter a confiança dos leitores e evitar penalizações nas classificações do Google. E aqui, embora o exemplo tenha sido de saúde, isso vale para qualquer site Your Money, Your Life. Então, se você tem fontes confiáveis da onde você retirou aquela informação, tenha certeza que você está citando essas fontes ou referenciando elas como um link para que pessoas e robôs possam verificar que de fato aquilo é verídico. Dica número 6. Pare de escrever textos só pensando na classificação do Google. É muito importante criar conteúdo de alta qualidade e autêntico, em vez de escrever apenas com o objetivo de obter classificações mais altas nos mecanismos de busca. O foco principal do Google é elevar o conteúdo que é original, único ou que oferece algo novo para as pessoas, tornando-o útil e valioso.
Existem perguntas de qualidade de conteúdo que o Google fornece que você pode usar para avaliar o seu próprio conteúdo. Vou compartilhar 3 delas com vocês. A pergunta número 1 é o seguinte: o seu conteúdo é principalmente escrito para pessoas humanas ou para mecanismos de busca? Anota aí, sim ou não, né? Pergunta 2. O seu conteúdo oferece insights únicos e valiosos que não estão prontamente disponíveis em outros lugares? Responde aí. Pergunta 3. Você ficaria feliz em compartilhar seu conteúdo com amigos, familiares ou colegas de profissão? Se a resposta para essas perguntas for não, o autor recomenda que o conteúdo seja reconsiderado e, se necessário, até mesmo removido do site. Porque, vamos ser sinceros aqui, se você está criando um conteúdo que você não sente tesão em compartilhar, não se sente seguro em compartilhar, você está fazendo alguma coisa errada. E repense sua estratégia de conteúdo. Dica número 7. Reduz o nicho e eleve a experiência individual. É recomendado avaliar se o seu site abrange múltiplos nichos e se algum deles possui conteúdo de baixa qualidade em comparação com outros. Ter variações de qualidade de conteúdo entre nichos pode prejudicar a classificação geral do site. Para melhorar a classificação e a relevância, é preciso elevar a expertise individual. Os proprietários de site devem destacar claramente sua experiência em suas páginas de sobre e buscar apoio externo, como participações em podcasts, entrevistas, depoimentos de clientes e fãs para reforçar sua experiência, autoridade e confiabilidade, que é o famoso EAT. A ênfase está em retornar às raízes do nicho original do site e remover ou realocar conteúdo de nichos menos relevantes. Além disso, é importante promover ativamente o seu site e construir uma presença externa para reforçar a experiência, a autoridade e a confiabilidade. Embora seja possível sim se recuperar das atualizações do Google, incluindo os core updates e a atualização de conteúdo útil, essa recuperação não é rápida. Leva vários meses e exige um esforço contínuo para demonstrar ao Google que o conteúdo é direcionado para seres humanos e não apenas para mecanismos de busca. Se você precisa de ajuda com os updates, a nossa equipe é especializada nisso. A gente já trabalhou com vários sites aqui para recuperação de quedas pós-updates de forma super bem sucedida. Algumas delas são relativamente rápidas, a gente consegue esse resultado em um semestre a um ano, e às vezes, dependendo do tamanho do pepino, pode inclusive levar mais de um ano. Então, tenha em mente que não é um trabalho rápido, mas sim, é possível sim se recuperar de quedas após updates do Google. E se precisar de ajuda, a gente tem o nosso formulário de contato aqui na descrição desse episódio. Ou você pode mandar um e-mail para contato@seohappyhour.com. E eu mesmo vou responder você, tá? Você já ouviu falar sobre páginas órfãs? As páginas órfãs são páginas da web que não possuem links de outras páginas em seu próprio site. Isso significa que elas estão isoladas, como ilhas separadas do continente do seu site. Ter páginas órfãs pode impactar negativamente a estratégia de SEO da sua marca. Um dos problemas é que a página pode não ser indexada. Como não há links para uma página órfã, os rastreadores de mecanismos de busca não têm caminhos para seguir até ela. Isso significa que eles não conseguem rastrear ou indexar a página. E se uma página não for indexada, ela não vai aparecer nos resultados de pesquisa, isso é um fato. Um segundo problema é a baixa classificação nos resultados de busca. Mesmo que a página seja rastreada e indexada, a falta de links internos pode prejudicar sua classificação nas páginas de resultados e reduzir o tráfego orgânico do seu site. Apesar dos links já não serem mais um dos principais fatores de classificação, eles sim têm seu valor, especialmente os links internos. As páginas órfãs também geram uma experiência ruim para as pessoas. Por não terem links de navegação ou links de outras páginas, são praticamente invisíveis para os visitantes do site. A melhor forma de você linkar uma página órfã é através de um link de texto, mas também é possível usar imagens ou outros elementos de navegação para isso, dependendo do layout do seu site. Só garanta que a página para que você está adicionando o link para a página órfã não seja também uma página órfã, senão não vai adiantar. Já encontrar páginas órfãs em um site pode ser um pouco difícil, mas existem algumas formas de fazer isso que eu vou compartilhar com você. A primeira delas é a mais difícil, que é verificando manualmente.
A maneira mais básica de identificar páginas órfãs é percorrer manualmente o seu site e verificar se há páginas que não possuem links internos. Isso pode ser um processo demorado, mas é eficaz especialmente para sites pequenos. A segunda forma é através do Sitemap XML. O Sitemap XML é um arquivo que lista todas as páginas do seu site. Se uma página estiver listada no Sitemap, mas você não encontrar ela navegando pelo site, é provável que essa seja uma página órfã. E a dica número 3 é usando ferramentas de SEO. Existem várias ferramentas de SEO que podem ajudar a identificar páginas órfãs de forma meio que automática. O nosso preferido aqui na SEO Happy Hour é o famoso Screaming Frog, mas você pode usar qualquer crawler para fazer essa atividade, como por exemplo o Ahrefs, o Moz, o SEMrush, e inclusive usar o Google Search Console para te ajudar a achar esse tipo de página. Se você está vendo dentro do Google Search Console páginas que estão recebendo cliques e impressões, mas você não encontra elas navegando pelo seu site, isso significa que essas páginas são órfãs, beleza? Depois disso, o ideal é realizar uma auditoria no site com uma frequência determinada. Assim, você garante que não haja mais páginas órfãs no futuro e ainda previne outros problemas técnicos no site. Se você não sabe como fazer uma auditoria técnica e precisa de ajuda, a SEO Happy Hour pode te ajudar com isso, beleza? E eu tô louco de feliz essa semana porque o nosso Momento Tira Dúvidas, aquele momento do podcast onde eu respondo as dúvidas que vocês enviaram pra gente, tá lotada de perguntas. E são perguntas muito boas. E eu adoro mesmo responder as dúvidas de vocês, porque eu aprendo com elas. Às vezes as dúvidas de vocês não são simples e eu preciso pesquisar para elas. Isso me traz conhecimento e, além disso, ajuda vocês. Então, se você tem dúvidas sobre SEO e você quer essas dúvidas respondidas nesse podcast, manda pra gente. Pode ser por e-mail, pode ser lá nas redes sociais. Toda semana no meu perfil, eu crio um post chamado Dúvidas de SEO pro episódio da semana do podcast. Quem comenta nessa publicação minha, eu respondo no podcast as dúvidas que colocaram lá. Além disso, você também pode mandar uma mensagem diretamente para mim no LinkedIn ou em qualquer rede social minha, e eu também vou anotar essa dúvida para responder no programa, beleza? Então, começando, o Fábio Bonanho perguntou o seguinte: Rafael, você tem certeza que backlinks de guest post são inúteis mesmo? Aqui na agência, apesar de investirmos pesados na produção de conteúdo de qualidade, único e diferenciado, não deixamos de investir em parceria de guest post. Acreditamos que algumas das nossas conquistas da SERP recente foram obtidas após a publicação de alguns desses backlinks. Eu ainda me sinto inseguro em abandonar toda a iniciativa de backlinks. Você pode falar mais sobre o assunto? Posso sim, Fábio. Vamos bater um papo aqui então sobre guest post. Eu vou dar minha opinião, tá? Respondendo a tua primeira dúvida, você tem certeza que backlinks são inúteis mesmo? Eu não diria que eles são inúteis. Acho que eu nunca quis colocar dessa forma. Se eu falei dessa forma, me perdoem. O que eu quis dizer é o seguinte: o Google usa sim links em seus algoritmos. Isso é inegável. Isso foi o que diferenciou o Google dos outros mecanismos de busca da época, né? Foi o tal do PageRank, que é baseado sim em links. Mas qual que é o problema do meu ponto de vista, tá? Dentre tudo que o Google faz, os links são a parte que são mais fáceis de manipular. Porque é relativamente fácil você criar um link apontando para o seu site em outro site. Ou seja através de guest post, seja criando em fóruns, seja criando em redes sociais, seja comprando esses links, o espaço para esses links em outros sites. Então é uma área que o Google sabe que ele não tem muito controle e que as pessoas abusam, realmente. Então, conforme o tempo vai passando, cada vez mais o Google está conseguindo identificar esse tipo de manobra e anular ela. Então, o que eu vejo muito acontecer são sites que investem em técnicas de link building ou fazem guest post, e no fim das contas, esses guest posts não estão ajudando em nada a estratégia deles, porque o Google está identificando eles e está anulando. Ou, pior do que isso, às vezes esses guest posts, eles funcionam, igual você comentou ali, e realmente funciona, por isso que as pessoas fazem. Se não funcionasse, ninguém faria. Então esses links funcionam até o momento que eles deixam de funcionar.
E esse momento que eles deixam de funcionar pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano. Não tem como a gente saber, mas em algum momento eu acredito que o Google vai sim identificar essa estratégia de guest post, de troca de links, etc, e vai anular eles. Quando isso acontecer, você vai perder as posições que seu site conquistou por causa daqueles links, igual você falou que aconteceu no seu caso. E aí, o que eu falo para os meus clientes é o seguinte: você quer construir a sua autoridade de SEO em cima de uma estratégia que talvez não funcione daqui a um tempo? Porque se uma empresa ela depende muito de SEO para o seu faturamento e ela perde tráfego por conta de estratégias assim, isso me preocupa porque ela tem que mandar pessoas embora, ela tem que fazer um monte de coisa. Então, pela minha experiência e pelo que eu acredito, eu acho que tem outras estratégias de SEO que são ainda mais eficazes do que esse tipo de estratégia de guest post ou link building. E aí, aplicando nessas estratégias o esforço e o budget do meu cliente, no longo prazo o que eu tenho visto é esses clientes crescendo de forma mais saudável e tendo menos variações de queda de tráfego após updates. Fazendo uma analogia à história dos 3 porquinhos, eu diria que guest post, link building, etc, é como gerar uma casa de palha. A casa de palha, ela tá muito suscetível a, se um vento forte soprar, alguma coisa mudar, ela cair. E eu não gosto de criar uma estratégia de SEO baseado em algo que pode não funcionar daqui a um tempo. Porque no fim das contas, o meu objetivo como SEO para os meus clientes é melhorar o site e o produto deles, e por fazer isso, eles vão melhorar o SEO. Não é criar uma autoridade que não existe de verdade, e aí eles serem beneficiados por causa disso. Então aqui na SEO Happy Hour, a gente não faz nenhum trabalho de link building e não recomenda nenhum trabalho de link building. Os clientes nossos que fazem guest post, a gente tem alguns que fazem por conta, o que a gente recomenda para eles é inclusive o que está na documentação do Google. Eu acho que guest post pode ser sim uma estratégia legal de marketing, mas os links dentro do guest post tem que ter a tag nofollow, para justamente elas não terem valor para SEO. Então o que eu digo para meus clientes é o seguinte: se a tua parceria de guest post com essa marca que você quer fazer, ela tem valor para o teu negócio, excluindo o SEO, faça. Se aquele site tem o público que você quer atingir, você vai poder mostrar a tua marca para eles, levar gente daquele site pro teu site. Pô, isso é muito legal, é uma puta estratégia de marketing. Agora, se você tá fazendo isso só por causa de SEO, eu desencorajo. Até porque assim, porque ao invés de você fazer um guest post num site terceiro, por que então a gente não cria, no lugar desse guest post, conteúdos pro nosso site? Para que as pessoas possam cair no nosso site. E aí, o link, do meu ponto de vista, se você tem um site que tá de fato produzindo conteúdo de qualidade, respondendo a dúvida das pessoas, ajudando elas, o link vem naturalmente. Então, todos os sites que a gente atende aqui, a gente vê o perfil de links deles aumentando de forma orgânica, que é o que o Google recomenda, sem ter que fazer pitch de link ou trocar link com ninguém. Então, esse é meu pensamento. Não é que não funciona, que é inútil, eu vejo como um risco. Para mim é um grande risco. Aqui a gente trabalha com algumas marcas muito grandes, e o que eu sempre falo para os meus clientes é o seguinte: você está disposto a apostar numa estratégia que talvez daqui 3, 6 meses, 1 ano, faça o seu tráfego cair? Ou você prefere investir esse mesmo tempo, esforço e dinheiro em outras estratégias de SEO que podem ter menos risco no longo prazo? Então esse é o meu ponto de vista, tá? Sobre link building. Não é que não funciona, que é inútil, mas é um risco e eu prefiro evitar esse risco. E aqui a gente não faz nada de link building já faz anos e a gente consegue ter resultados incríveis com nossos clientes. Beleza? A segunda dúvida que eu vou responder é do Caio Casselli, porque ele tá sempre aqui. E ele falou o seguinte: Rafa, seguindo a linha da sua palestra do SEO Summit, tenho pego bastante site em que o menu está em JavaScript e o bot não consegue chegar até os links que estão inseridos nele. Como você prosseguiria nesse caso? Bom, acho que tem várias formas de contornar esse problema. Caso o menu não esteja ativado na parte do server-side rendering do site, eu iria conversar com o time técnico para tentar ativar o server-side rendering ali, para que daí esse menu seja entregue através de HTML. Aí dessa forma o robô conseguiria navegar facilmente por esse menu. Caso o problema não seja o server-side rendering,
Aí, a segunda hipótese minha seria trabalhar com o time de desenvolvimento para refazer o menu do site de uma forma que seja amigável para mecanismos de busca. Então seria de fato meio que jogar o menu atual fora e trabalhar com eles para codificar o menu de uma forma que os robôs consigam interagir com ele, usando o máximo de HTML e o mínimo de JavaScript possível. Nisso também já dá para aproveitar e aplicar outras melhorias no menu, caso o time técnico já vá mexer nele. Então é uma ótima alternativa. Se não tem como mexer no menu por alguma questão, então o time técnico tá atolado ou não quero mexer no menu agora, seja qual for o motivo, aí a gente tem que trabalhar de forma mais criativa. Aí o que eu faria? O que eu já fiz com alguns clientes nossos, tá? Uma ótima alternativa ao menu para SEO é criar um mapa do site HTML. Então a gente tem o sitemap XML, mas seria criar uma página onde a gente teria todos os links lá de categoria. Então um mapa de categorias e subcategorias do site. Dessa forma, a gente está garantindo que pelo menos os robôs conseguem acessar todas as categorias do site. Quem faz isso muito bem, se vocês querem ver um exemplo, é a Apple. No site da Apple, tem um mapa do site lá no rodapé. Entra nessa página e vocês vão ver exatamente o que eu tô falando, tá? E um outro ponto, caso não seja possível criar esse mapa do site, aí eu pegaria pelo menos as minhas principais categorias ou as minhas apostas e daria uma forma de colocar links para ela no rodapé, por exemplo, né? Links indexáveis. Se você entrar no site do Magazine Luiza e for no rodapé deles, vocês vão ver que eles listam várias categorias lá. Na verdade, acho que todos os departamentos. Isso contribui para o SEO deles e para a navegabilidade do robô, com certeza. Então, basicamente, se você não consegue arrumar o menu ou fazer um novo, aí usa o rodapé do site e outros elementos para tentar melhorar ali os links que você tem, tá? O breadcrumb também, para caso de e-commerce, é uma ótima alternativa para incluir os links de categorias e subcategorias. E também dá para usar os próprios áreas de conteúdo texto do site, né? Como descrição de produto, descrição de categoria, para adicionar links internos lá para páginas que sejam rastreáveis pelo robô. Então essa é a minha dica aí para você, Caio, beleza? A Priscila Simone perguntou: Rafa, quais as melhores práticas de indexação de JavaScript em Magento? Bom, aqui acho que não tem muito segredo, é usar o server-side rendering, porque se você está usando o server-side rendering, o que está em JavaScript vai ser entregue para o robô via HTML, e aí o robô vai conseguir interagir com essas informações. O Magento permite isso, a gente tem clientes Magento aqui que trabalham com server-side rendering e funciona muito bem. Então, essa é uma alternativa. Geralmente, o problema do JavaScript ele não está ligado ao CMS, como o Magento, tá? Ele está ligado à estrutura de front-end. Então, se o tema que vocês estão usando para a loja Magento de vocês depende muito de JavaScript, talvez uma alternativa também seja avaliar outros temas ou codificar um tema do zero, menos dependente desse tipo de tecnologia. E aí só manter o JavaScript para o que realmente precisa ser JavaScript. A próxima dúvida é da Vitória Nunes e ela perguntou: você pode falar um pouco sobre a relação de JavaScript e cloaking? Eu vejo dois cuidados que você tem que ter com JavaScript e cloaking. O primeiro é ver se o JavaScript não está removendo conteúdos da página. Então o que eu quero dizer com isso? O Google, ele primeiro acessa a versão HTML da página, que é o código-fonte, extrai toda a informação que está lá e depois ele vê a página renderizada por um browser. Se na versão renderizada pelo browser você está ocultando conteúdos que estão disponíveis no código-fonte, isso pode ser entendido pelo Google como cloaking, que é, estou mostrando uma coisa para os robôs, né, que é o código-fonte, e para as pessoas, que é a página renderizada, outra coisa. Isso que é cloaking, você mostrar conteúdos divergentes. Então procure o máximo ter toda a informação que você tem em uma versão na outra para evitar esse tipo de penalização. Um outro cuidado que você tem que ter, aí não é com o JavaScript removendo conteúdos, mas é com o JavaScript injetando conteúdos. Aqui eu vejo menos risco de cloaking, porque se você está injetando conteúdo via JavaScript, talvez o Google nem veja esse conteúdo, só as pessoas. Então quando ele avaliar a página, ele não vai identificar como um cloaking. Mas isso pode prejudicar a sua estratégia de SEO, porque talvez esse conteúdo injetado não sendo visto pelo Google, se ele for importante para você, o Google também não vai te recompensar por ele. Então, esses são os cuidados que eu diria em relação a isso. A Thalita Helena Gonçalves perguntou: queria indicações de curso para aprender sobre SEO. Bom, eu vou ser bem honesto com você.
Eu não conheço nenhum curso no Brasil, eu não me arrisco a recomendar nenhum curso no Brasil, porque eu não fiz nenhum deles, então eu não tenho nenhum conhecimento de cursos brasileiros bons de SEO. Mas se você sabe inglês, um curso que eu recomendo muito é um curso que está na Udemy, e ele é de uma pessoa chamada Mark Williams Cook. Esse cara, ele é muito bom de SEO, eu admiro ele, eu sigo ele. Ele, inclusive, é o dono da ferramenta Also Asked, que ajuda nós SEOs a fazer pautas de conteúdo. Ele tem um curso muito bom lá na Udemy, é bem baratinho, custa menos de R$200, esses dias estava até por R$19,90, R$29,90. Eu não tenho certeza se o curso tem legenda, eu acho que não, mas se você entende inglês, ele explica muito bem e o conteúdo dele tá bem similar ao que eu acredito, tá? Então, essa é a minha dica de curso de SEO. E no futuro, quem sabe a SEO Happy Hour não faz um curso de SEO, hein? Me conta aqui se você gostaria disso, porque se vocês se interessarem, eu vou me interessar também. E novamente, só destacando, se você tem alguma dúvida que você quer que eu responda nesse programa, mande para mim no LinkedIn, comente nas nossas publicações, mande por e-mail que a gente vai responder a sua dúvida, beleza? E com isso, estamos chegando ao fim do nosso episódio de hoje. Eu queria agradecer a sua companhia até aqui. E se você tiver qualquer dúvida, crítica, elogio ou sugestão para o nosso podcast, é só mandar por e-mail contato@seohappyhour.com. E se quiser contratar a nossa consultoria, manda nesse e-mail também. Nos vemos na próxima segunda. Um grande abraço e valeu!